Ângela. O casal. Mais alegrista. É nóis. É nóis. Simbora. Tá lá. Estamos ao vivo no Ao Facebook. Ao vivo no Facebook, com a galera do Sarau do Binho. Vamos esperar algumas pessoas entrarem e a gente já começa a conversa. Mas a proposta desse sarau, primeiro, vamos esperar pelo menos uma pessoa entrar para a gente ter com quem conversar aqui. Quem será? Quem será? Entrou. Paloma? Entrou uma pessoa, vamos lá. Hoje a gente tem o Conversas da Cacimba muito, muito especial, com 4 figuras lindas, atuantes, artistas de verdade, e que estão aqui com uma missão muito especial, que é homenagear, reviver, relembrar o que é o Sarau do Binho. Então, como temos aqui o Binho, dá um tchauzinho aí, Binho, para que as pessoas saibam de você. Temos Marquinho, temos a Tati e a Zá. Sejam bem-vindos a esse Conversas da Cacimba especial Sarau do Binho. Religiosamente, toda noite de segunda-feira, o Bar do Binho, lá no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, ficava lotado. O motivo? Um sarau, realizado semanalmente desde 2004, atraía dezenas de pessoas que ocupavam também a calçada, a rua, era aquela aglomeração que hoje a gente não pode nem pensar que dá uma aflição. Eram noites de celebração da resistência, da conexão de pessoas de todas as etnias, coletivos, representatividade das minorias, e o foco era sempre por meio da literatura, da música, das intervenções artísticas, dar voz à periferia, necessitada tanto de espaços para refletir, como para estimular a garra, a força, a luta, que lhes são tão fundamentais. O microfone aberto para qualquer expressão artística, como poesia, música, encenação teatral, entre outras, promovendo um intercâmbio cultural entre os frequentadores do bar e depois do sarau. Até que em maio de 2012, uma notificação da subprefeitura determinou o fechamento do estabelecimento. Após meses de muita, mas muita resistência, o último sarau no bar aconteceu em setembro de 2012. Mas, diferentemente do esperado, o evento se fortaleceu. A partir daí, entrou em cena uma força, como diz Maria Bethânia, a força que nunca seca. Entrou em cena um coletivo muito maior, uma integração que foi fundamental, formado por todos os amigos do Sarau do Binho, incluindo também outros espaços, como o Clareô e o Espaço Cita, né, cantinho de integração de todas as artes, que não deixaram que Binho e a Suzy, a sua esposa, se esquecessem da importância deles para a arte e para a cultura periférica. Hoje nós vamos conversar com o Binho e com essa galera que chegou junto do Binho, que nunca largou o Binho de mão. Nascido no Taboão da Serra, no campo, e criado no Campo Limpo, né? Bairro da Zona Sul de São Paulo, que é um lugar carente de espaços de arte e de cultura. Binho sempre gostou da literatura, mas quando era mais jovem tinha que se deslocar para outros locais para buscar uma biblioteca. Ele era dono de um bar, onde a coisa mais bacana que acontecia por lá era a Noite da Vela, evento em que se reuniam para ouvir boa música em discos de vinil, sob uma luz bem baixinha. Apareciam lá umas 30 pessoas, e vez ou outra um falava assim, deixa eu recitar uma poesia. Começava aí uma importante ação cultural no Campo Limpo, que hoje nós vamos ter o prazer de revisitar essa história,
reviver um pouco com muita poesia que esses camaradas aí estão trazendo do universo do Sarau do Binho. Meio nostalgia, meio necessidade, um meio de trazer de volta uma paz que está tão rara no nosso coração, principalmente nos tempos atuais. Então, eu quero dar as boas-vindas para vocês e vocês podem dar as boas-vindas para as pessoas que estão olhando aqui para a gente. Sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Valeu. Noite, Fala aí, Binho. Mundo. E aí, Zá? Oi, gente. Obrigado, Luciana. Boa noite para todo mundo aí. Bom dia. Isso aqui vai ser visto lá na Alemanha depois, no Japão. Agradecer muito aí essa turma aí que está compondo. Agradecer o seu convite, Luciana. E agradecer esses poetas, as poetas aí que estão aí. Talvez a Fernanda Coimbra, nossa amiga, também entre mais tarde um pouquinho. E agradecer, porque no começo você tinha me chamado e eu aceitei, né? Aí eu não sabia qual era o formato, e a gente não gosta de andar sozinho, a gente anda em bando mesmo, né? A gente é andorinha e gosta de andar em bando. Então, aí depois eu falei, vou chamar o pessoal, né? Eu falei com você, né? Então, aí eu fiz o convite para eles, eles aceitaram, né? Então, agradecer aí. E é isso, e o cartazinho acabou saindo só a minha figurinha lá, né, gente? Então, desculpa aí. Espero que tivesse todo mundo aí, mas apresento para vocês aí Tati Candeias, Zá Lacerda e nosso querido Marquinhos Miranda, tá bom? Meus queridos. É nóis. Vamos lá, Binho, conta para a gente. Vamos começar já a entender e apresentar o que é o Sarau do Binho para todo mundo. Conta uma história para a gente de como um bar acabou virando um protagonista de uma ação cultural tão linda no Campo Limpo. Como é que surgiu o Sarau do Binho? Então, você contou um pouquinho da história aí, você falou da Noite da Vela, né, que a gente tocou nisso daí, e eu sempre brinco, porque o Samba da Vela veio a existir em 2000, acho, 2001, né, ou 2002, é por aí, eu não lembro. Então, o pessoal fala, mas tinha a ver com o Samba da Vela? Não, né? Então, a gente chamava de Noite da Vela porque a gente ficava à luz de vela mesmo, né? Nesse período, nesses dias que eram para fazer isso. Colocava os vinil lá, né? Os discos, né? Que tocavam os bolachão para tocar. Então, aí foi surgindo sorrateiramente, né? Devagarzinho a gente foi entrando com a poesia. Que no começo era para ouvir músicas do lado B dos discos e tal. Inclusive, eu lembro uma música que tocava muito, que a gente gostava, assim, porque ficava do Ennio Morricone, que ele morreu recentemente, esse cara, né? Era um grande maestro aí, né? E a gente tocava essa Ennio Morricone. Mas tocava tudo. As que não tocavam no rádio, né? Que a gente queria ouvir outras coisas, né? Não é como hoje que tem essa playlist aí que você põe essa opção. Antes você tinha que comprar disco, né? E a gente estava ali em 93, na transição de tudo, assim, né? Dos CDs e tal. Então, até trocar um disco, porque os bolachão, né? Entre uma faixa e outra, escolher, às vezes, sempre tinha alguém que, né? Levantava ali e estava já empolgado, com um pouco mais etiricamente falando, né? E aí soltava uma poesia e tal. Aí eu percebi isso, eu já gostava de poesia, né? Tinha alguma coisa em casa, comecei a levar livro de poesia e tal. Isso nós estamos falando de 95, mais ou menos, né? E que eu participei de um curso que chamava Biodança, né? E aí, na Biodança, eles também faziam um sarau lá, né? Então, eu aprendi muito com a turma de lá, nesse sentido, de fazer essas coisas, né? Só que lá eles faziam só no final do ano. Então, eu comecei lá fazendo, né, a poesia. Comecei a ser poeta, assim, dentro desse movimento de biodança. E numa Noite da Vela, eu falei assim, poxa vida, a gente podia colocar poesia em poste, né? Foi assim. E ali eu já estava, né, a gente já estava se envolvendo com as poesias. A Noite da Vela também já tinha virado um sarau, assim. A gente não chamava tanto de sarau, porque já tinha dado o nome de Noite da Vela, né? Então, como era mais esporádico também.
nesse bar, que foram 2 bares nesse processo. Então, através da postesia, aí em 97 a gente começou a colocar poesia nos postes. E eu não conhecia outros poetas, né? De verdade, né? E aí a gente vê como mudou isso hoje. Hoje, você falar, né, que não conhece um poeta é quase impossível, porque com os saraus, com os slams, né, que está muito forte também. Então, e naquela época você fala, pô, mas os poetas eram mortos, né? Só existiam em livros praticamente, assim, que a gente, né, era muito pouco, assim, desse conhecimento para a gente. Enfim, aí começamos a colocar a poesia nos postes. Ali, isso criou-se ali, com esse movimento de colocar poesia nos postes, as pessoas foram se chegando, se agregando. Teve um artista plástico que ele não está aqui, tem um quadro dele ali, que é o Levi. Ele desceu, até vou pegar o quadro, porque é legal essas coisas. Ele desceu no ponto de ônibus, ele não me conhecia. Ele desceu, quando ele viu a poesia no poste, lá em Pinheiro, sei lá, no Butantã, desceu, falou. A hora que ele viu, ele apertou lá, chamou a campainha e pum, desceu e foi ver o que estava escrito, né, no poste, que era uma poesia. Ele ficou encantado com aquilo e tal, mas não sabia onde vai procurar. Quem, né, tinha binho, né, na época, tinha isso, né, mas não tinha informação nenhuma. Aí, passado quase um ano, ele baixou lá no bar, através de um professor, que estavam tomando uma cerveja lá em Pinheiros, e o professor falou, eu conheço, é o Binho, pô, ele tem um bar na frente da escola onde eu dou aula e tal. Aí, no outro dia, o cara foi lá, me pedir autorização para poder colocar as postesias dentro das telas dele. Ele expunha no Imbu e tal, né? É isso. Vou pegar aqui rapidinho, gente. Tá. É uma parte, né? Que lindo. Não sei se vai dar para ver. Dá. Né? Deixa eu ver. Maravilhoso. E é cheio de coisa, é uma moeda, é um negócio, é um Haribo, Nossa, o quadro tem que ver com detalhes, mas só para homenagear o Levi aí, ó, dessa época aí. E o Levi pintou isso aí na época que ele se encantou com o postesia. Não, esse especificamente não, porque esse é de 2005, veio depois, né? Esse não, mas ele deve ter ido lá por volta de não sei, 98, não lembro mais, mas já era essa data, 99. Aí, desse movimento, nasceu também a postura, né? Que eu falei, puxa vida, a gente colocou a poesia no poste, né? Eu falei, um artista plástico também poderia. Os grafites não eram tão populares, né? Em 95. Não, era muito pouco, assim, grafite. Além de serem estigmatizados ainda, né? Como pichação, como o grafite há pouco tempo só, que ele ganhou uma relevância maior enquanto arte, né? Ele sempre foi muito estigmatizado, muito discriminado, né? Sim, sim. O picho tinha bastante, né, na época, até porque 90 e pouco e tal, né? Mas o picho tinha, né, muitas pichações na década de 80, da ditadura e tal. Mas depois desse detalhe aí aí eu pensei, pô, podia colocar telas no poste também. Aí eu dei o nome de postura, né? Que era o primeiro era postesia e o segundo era postura, né? De pintura nos postes. Né? E esse foi bem bacana. O bar virou um ateliê, né? Praticamente uma confusão danada. Eu sei que no dia a exposição, eu tenho a data, foi em dezembro de 98, essa exposição que a gente fez, com mais de 400 telas. Aí foi geral, aí foi todo mundo participou, né? Muita gente participou disso daí, foram mais de 400 telas. E aí depois dessas telas, a gente foi colocando nos postes, né? Também. Então, isso criou um caldinho cultural, né? Pra gente, ali no bar,
A gente fazia, às vezes, música, mas na época ainda nem tanto. Veio a partir de 98, 99, com reggae, 2000. Então, e o movimento hip hop também, que estava muito forte, né, aqui na região. E acho que isso também ajudou um pouco a tudo, né? Foi criando esse caldo cultural na região aqui, né? Porque os Racionais são daqui, o Ferrez, que tinha lançado em 97, acho, o Capão Pecado. Então, né, foi todo um caldo cultural que já estava acontecendo, né? Para poder culminar, né? Para virar um sarau depois. Aí, mais tarde, com o Pezão e o Sérgio Vaz, né? Quando eles fundaram a Cooperifa, e aí eles participaram, acho que em Uma Noite da Vela também. O Pezão conta essa história, não estou lembrado agora, mas aí eles participaram disso e depois fundaram a Cooperifa, né? Também, que você deve conhecer, que é bem famosa, aqui no Garajão, e depois passou lá para o Piraporinha. Isso em 2001, se eu não me engano. Então, aí o nosso sarau mesmo veio funcionar já nesse outro bar, e a partir de 2004, maio de 2004. Eu abri o bar em abril de 2004, em maio a gente já estava fazendo sarau lá. Então, quando você abriu o bar, você já tinha a intenção de fazer o sarau? Ele já veio tudo junto? Esse segundo bar, sim. O segundo bar, sim. Tá. E qual a importância, Binho, para você, e se as meninas e Marquinhos também quiser falar, de ações como essa, né? De você unir um estabelecimento que naturalmente tem em toda a esquina, né? Que é um bar, você trazer ação cultural, trazer uma movimentação de arte e cultura para esse lugar. Qual a importância de terem mais saraus, terem mais locais assim? Bom, se depois alguém quiser falar aí, eu acho que a importância é que a gente cresce muito, né? A gente vai com as informações, com poesia, com a arte, com as expressões que a gente vai vendo, nossos olhos vão vendo, nossos ouvidos vão sentindo tudo, né? Isso que a gente, o outro está trazendo também, né? Uma expressão, num canto, numa poesia. A gente aprende muito, a gente quer ler, a gente quer estudar, a gente quer saber mais, né, sobre isso. A gente realiza, quando tem isso, a gente fala que a poesia, o sarau, é só uma desculpa para a gente se encontrar, né? Então a gente vai criando vínculos, a gente vai criando afetos com as pessoas. É uma gama de coisas que isso te acolhe, te pode dar um suporte em algum momento difícil da sua vida, né? Então, e ao mesmo tempo também alegria, né? Não é que é tudo, sarau é isso, né? É choro, riso, alegria, tristeza, é tudo junto. Você pode ter ali todas as emoções, num sarau só você tá ali, né? Então, eu deixaria para algum dos meus amigos aí, as poetas que quiserem falar, então. Acho que é bacana. Falar, se der para eu falar agora. Sim. Então, ela perguntou da importância do sarau, né? Acho que eu posso falar um pouco sobre. Que todo mundo sabe da minha história, mas como estamos no Facebook, né? Então, eu vou falar da minha história com o sarau, né, com a poesia, que é sobre perdas, né? Tinha perdido minha irmã há pouco tempo, quando conheci o sarau, né? Porque a minha irmã já conhecia desde 2004, acho que foi exatamente logo que abriu, né, Binho? Que ela se foi em 2005, então. Aí ela sempre me chamava para eu ir no sarau, conhecer o barzinho que ela frequentava, que era muito legal. E eu não ia porque era segundas-feiras, né? E a gente saía numa galerinha sempre no fim de semana. Então, na segunda-feira tinha que trabalhar e estava cansada, então ia sempre protelando a sair ao bar do Binho, né? E aí foi quando aconteceu um acidente com ela e o namorado, um acidente de moto, e eu acabei perdendo ela, né, nesse acidente. E me tranquei muito em casa, não queria sair para lugar nenhum, até que um irmão meu me chamou, vamos para o sarau,
Aí eu falei, vamos, sim. E eu tinha escrito umas coisas sobre o acontecimento com ela, e quando cheguei ao sarau, já fui de cara com esses escritos que eu queria falar lá no sarau. Se eu puder falar aqui, Binho, posso? Sim, né? Pode sim, Então, né, Luciana? Chama-se, tá no Tá no meu livro, né? Meu livro que saiu depois de alguns anos pelo selo Sarau do Binho. E é assim, comentários sobre o Sarau do Binho. Era 31 de julho de 2005, quando perdi minha irmã num acidente, e eu estava sofrendo muito. Resolvi escrever o que estava sentindo, como se estivesse falando com ela. Eu já havia sido convidada por ela para conhecer o barzinho que ela estava frequentando, onde as pessoas iam até uma espécie de palco para declamar poesias, cantar ou falar sobre o que quisessem. Por várias vezes ela já havia me chamado para conhecer o lugar. Então pensei, preciso pôr para fora o que estou sentindo. Falar, mas não com os meus familiares, que já estão sofrendo tanto quanto eu. Assim cheguei ao sarau, e lá fui muito bem recebida, num ambiente muito bom. Os poetas falavam coisas lindas, outros cantavam canções próprias ou de cantores conhecidos. As pessoas ouviam, aplaudiam, se amavam, se respeitavam. Foi isso que eu senti. Com a cara e a coragem, eu pedi para falar. E lá falei mais com o coração do que com a razão. E todos compartilharam a minha dor. Parece que naquele momento, meu sofrimento se amenizou, como se eu o tivesse dividido. A partir daquele dia, dificilmente deixo de estar ali, às segundas-feiras. É quase um vício. Esse ambiente, o calor humano de pessoas sensíveis e inteligentes que amam a poesia, eu já me sinto parte de tudo. Escrevo, declamo poesias de autores conhecidos ou não, e às vezes apenas ouço os poetas. O sarau, similarmente a uma droga, penetrou na minha mente, e hoje a poesia corre nas minhas veias. Hoje sou uma pessoa mais forte e ao mesmo tempo mais sensível. Vejo o mundo com outros olhos, os olhos da alma. Sei que, como eu, muitas pessoas aqui sentem o mesmo, e têm o sarau como uma forma de se expressar, de ser verdadeiro, inteiro. Para mim, o sarau é uma verdadeira terapia, e a poesia, a palavra escrita e falada com sentimento, é um santo remédio. Que bom existirem pessoas como o Binho, o sarau, os poetas, a poesia. Eu deixo aqui a minha homenagem ao Sarau do Binho e a todos os meus queridos amigos poetas. Obrigada. Uou! Perfeito! Coisa Definiu. linda! Que homenagem, hein, Binho? Nesse momento, acho que a fala cabia. Muito! Que homenagem! Parabéns, 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 Binho, por despertar isso nas pessoas. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa importância? Rapidinho, para a gente ir para a próxima. Vou falar rapidinho aqui. É claro, o sarau, ele agregou muito, assim, para mim. E eu conheço o Sarau do Binho já há 12 anos, desde a época do Kennedy, depois na época do bar, e agora no Clariô, no Cita, a gente já acompanha há um tempo. E essa é a maior questão que traz para a gente, né, sobre isso da gente conseguir colocar a poesia na nossa vida, no nosso cotidiano, na periferia, né, a gente trazer essa questão artística, lúdica, para dentro de uma realidade que a gente vive, e sim, a gente pode ser poeta, a gente pode ser músico, a gente pode ser artista, a gente pode ser ator, a gente pode ser atriz, e a gente fala dos nossos para ir para nós, né? Mas, enfim, eu quero só fazer um adendinho aqui de um poema do Manuel de Barros, Binho, que é curtinho, e ele fala, me lembra da postesia, que não é um poema, é uma citação de uma entrevista com o Manuel de Barros, e ele diz assim: o tempo só anda de ida, a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Para não morrer,
é só amarrar o tempo no poste. Eis a ciência da poesia. Amarrar o tempo no poste. Valeu, Tati. Eita, que essa noite promete, gente. Bonito. Tô tentando amarrar esse tempo aí no poste. E aí, Marquinhos? Agora você não pode deixar por menos, acho, hein? É só... Então, gente, nossa, o sarau para mim é uma importância muito grande. Eu conheci o sarau com o Pezão lá atrás, em 2007, 2006, né? Fui aluno da Naruna, da Najara, irmã da Naruna, da Ana Loana, que me liberava na aula de Sociologia às sextas-feiras à noite para ir pro Pezão, lá pro Sarau da Cultura. Eu tenho um grande afeto pelo sarau. O sarau ele vai me ajudar a trilhar diversos caminhos incríveis, né? Inclusive de chegar na universidade, estou lá já há vários anos, mas vai me trazer muitas ideias maravilhosas, vai levar a gente para viajar para outros cantos muito incríveis. O sarau é cura, né? Afeto, é muito carinho, muito amor, é um ato revolucionário, assim, incrível, de diversas pessoas ali no boteco discutindo as mazelas da sociedade, discutindo as belezas da vida, discutindo diversas coisas ali entre uma cerveja e outra, e pensando poesia, pensando literatura, pensando como é que a gente pode salvar um pouquinho o mundo, né? Tipo, uma micropolítica, né? E eu acho que esses anos todos aí, eu conheço a Sarau do Binho desde 2008, que eu começo a frequentar, e 2009, 2010, que eu começo a se tornar mais assíduo. Esses anos, cara, só foi crescendo, né? Esse movimento, essa teia multicultural, né? Que vai só se expandindo, se expandindo, se expandindo, e vai abraçando o mundo, cara, porque é louco você ver uma feliz aí, né, o resultado disso, conversa vai, conversas vem, as diversas outras ações que a gente faz aí, como o Leitura Surpresa, que eu e a Tati faz, a Jaja fez com a gente também, Saudosa Pilar, o Berê, tantos amigos queridos e amigas, e a gente vê esses desdobramentos, a gente vê ser noticiado lá na rádio mexicana, lá, tipo, notícias a respeito do Sarau do Binho, né, conseguir trazer irmãos e irmãs de lá da África, né, daqui da América Latina, de vários outros cantos, para dialogar com nós, um bate-papo assim, sobre esses fazeres, aconteceres, né, como diria o José Robinson, que é o Binho para mim, nesses espaços, né. Então, assim, é algo que alimenta, que nutre e que deixa a gente muito contente, né. A gente está se tornando uma aldeia assim cada vez mais forte, por mais difícil que seja as questões todas que aí vem passando, mas é isso, a gente não se deixa sozinho nunca, e isso fortalece demais nesse momento mais delicado aí que a gente vem vivendo. Eu acho que esse afeto tem nutrido pra caramba a gente e salvado muita gente de às vezes se deixar por aí. A gente nunca se deixa só. É isso. É isso aí. Arro. Vai mandar a poesia também, não? Oi? Marquinho. Será que Vai mandar uma poesia também? cabe poesia agora, de repente, já assim? Cabe poesia no poste, na rua, agora. Gente, ó, seguinte, eu separei aqui um trechinho de Helena Silvestre, se rolar daqui a pouco. Separei um trechinho do Riobaldo, lá em O Grande Sertão, se rolar. Mas hoje eu quero começar com um poeminha da Dora, maravilhosa Dora, nossa querida grande amiga, que está aí precisando das nossas vibrações mais que maravilhosas, né? E eu separei dois da Dora, mas eu pedi para a Ângela fazer um outro, para a gente dividir, né? Eu acho que fica bonito, é um poema que a Ângela também gosta. Para quem não sabe, a Ângela é a Tati, gente. E é isso. Esse poema está no primeiro livro, na primeira antologia de Sarau do Binho, né? Que é a porta do último dia do bar lá. E se chama A Pedra e o Galo, Dora Nascimento. O som é nosso resgate. O som nos remete ao ouvir uma música, o grito da sua mãe, a risada da sua irmã, do seu filho, filha. Você reconhece cada um deles.
Se um monte de velhinhos fofos estão tossindo, você sabe, é o seu avô. Seu olhar, seu corpo, seu sentido te levam até onde o som está. E cada som que ouve te manda para um tempo. Pode ser o tempo do segundo atrás, do dia anterior, o tempo do passado. O vendedor que passava todo domingo de manhã vendendo travesseiro, coxa, espelho. As vozes do som da sua vida estão ali. O som te situa onde foi, onde esteve, o que estava fazendo, triste, alegre, comendo, correndo, pensando o som. Você faz o percurso de toda a sua história. As pedras e o galo estão na memória. Agora e ontem. Muitas pedras caindo, se compondo, são legos fazendo barreiras. Pedras se moldando umas às outras e construindo. E o galo cantando. Nas manhãs, a sua infância, seu amadurecer, canta a saudade. Um salve, salve para nossa grande, querida e amada Dorinha, Dora Nascimento. Tanta saudade. Beijo, família, beijo. Agradeço todo o espaço e agradeço esse bate-papo maravilhoso. Beleza. Marquinhos, desculpa, Luciana, mas é importante falar isso. Marquinhos, obrigado por ter feito esse poema. Que coisa mais linda, né? Que a Dora escreveu. Estamos aqui com o livro aqui. Esse livro, infelizmente, quase já não tem mais, né? Só quem tem mesmo foi quando a gente fechou lá o bar. Esse é o último dia, última noite, né? Como o Marquinhos disse. E desse setembro que você falou, que eu não lembrava mais a data. Mas obrigado, Marquinhos. Eu me emocionei muito com esse poema que você disse agora aí da Dora. E a Dorinha mandar essas vibrações, né? Que a gente puder aí emanar coisas boas para nossa querida Dorinha. Valeu. Ok, Luciana. Obrigado, querida. Que lindo, que lindo. É um presente para todos nós estar ouvindo essas histórias de vocês. Binho, você já se deparou, porque assim, a poesia, ela não flutua, ela tem endereço certo, seja no coração, na identificação, no momento, no contexto político, no momento pessoal, de pesar ou de contentamento, né? Como o grande poeta já falou, ela tem uma função muito específica. E ela carrega muito, principalmente quando junta poetas, músicos, atores, atrizes, etc., pessoas que fazem manifestações e intervenções. Existe sempre ali um posicionamento político-cultural também presente, né? Me digam se eu estou errada, mas eu acredito que não. E aí, você já sofreu em todo esse tempo de Bar do Binho, você já passou por algum episódio, por exemplo, de censura, de um certo patrulhamento, de algum momento em que você se sentiu um pouco ameaçado pelo aquele movimento que estava acontecendo por parte de políticos poderosos, pelo status do poder ali, ou não, sempre foi tranquilo, sempre foi de boa? E também eu emendo essa pergunta com episódios de violência. Algum episódio violento, agressivo já aconteceu nesses momentos de sarau, ou foi tudo sempre paz e amor? Boa. Bom, não, paz e amor nem sempre, né? Porque às vezes há divergências, há opiniões e são pessoas, né? Então pode ter aí coisas que devem ter acontecido que às vezes a gente nem fica sabendo, né? Agora, questões que você falou, nem sempre a poesia ela é política, né? Eu acho, né? Nem sempre ela é ali engajada e tal. Até a gente fala mesmo, nossa, às vezes a gente pede licença para falar de amor, né? Coisas que o amor tem que fazer parte da gente. A gente é o amor, né? Na verdade, a gente é que
vai para outros caminhos. Vou fazer uma provocação. Para você, o amor não é político? Eu acho que... Um ato político? Essa pergunta é muito ambígua, ela é muito ampla. Eu avisei que era uma provocação. Né? Mas, nos tempos que a gente está vivendo... O amor pode não ser um ato político, mas é a força mais poderosa. Isso aí, Tati, ó, respondeu, hein? Aí. Mas eu tive, assim, desde que eu comecei, com a Noite da Vela, eu já comecei já ameaçado, né, no sentido... Alguém falou, para com esse negócio que você está fazendo aí, que você vai se dar mal. E aí eu falei, mas caramba, mas por quê, né? Eu, de uma inocência e, ao mesmo tempo, de uma coragem para fazer também, né? Ao mesmo tempo. E eu tive momentos de precisar, não, às vezes nem sempre para o sarau, mas para o próprio bar. Era um bar de periferia, nós estamos na periferia, então, às vezes você tem que buscar coragem onde você não tem, né? Mas aí chega um Riobaldo, um Grande Sertão, um Guimarães Rosa, um personagem maravilhoso, que te dá tanta coragem, né? Que aí você enfrenta o que vier pela frente. E quando eu li o Grande Sertão, numa época, foi muito interessante. O Riobaldo me deu muita força para enfrentar o que eu estava precisando enfrentar, né? Questão de tráfico, questão de coisas, porque você está no bar é complicado. Então, tem hora que você tem que mostrar que veio, né? Infelizmente, você tem que dizer, porque senão você é engolido e aí as pessoas fazem o que querem de você. Então, teve momentos que o Riobaldo, você vê, a literatura me ajudou a ter coragem, né? Então, a questão da política, no caso, como o sarau é microfone aberto, né? E às vezes a subprefeitura, que é a instância, o poder mais próximo, então chegava no ouvido dos caras, né? Porque a pessoa vai lá e reclama, de repente, da coisa que a prefeitura não está fazendo, a subprefeitura e tal. Como é o poder local, né? E aí a gente ficou persona não grata, né? O sarau em si. Então, lá nessa instância, nesse povo que não gostava da gente. E aí começou uma certa perseguição política via multas, né? Foi aí que o bar veio a fechar, porque eu não coloquei a faixinha do vereador. Eu tenho um texto que não está aqui agora, mas tem um vídeo muito bacana, eu esqueci o nome dele, mas que eu escrevi sobre isso, né? Então, você não põe a faixinha do vereador, você... como dentro da subprefeitura, alguém me disse assim, você está disposto a vender sua alma para o diabo? Porque eu tentava tirar o desgramado do alvará e não conseguia. Eu falei, mas o Brasil não tem alvará de funcionamento, rapaz, né? Ninguém tem alvará. Se você percorrer vários setores de empresas, faculdades e tal, ninguém tem alvará. Você tirar um alvará é muito difícil, né? Então, aí eu pensei se era pela grana ou aí a pessoa falou que era voto, né? Então, aí caiu a ficha, né? Aí a pessoa foi lá dentro, voltou, falou, tá difícil o seu caso, é muito difícil, hein? Aí eu saí de lá com o rabinho entre as pernas e vim embora. E com o tempo foi chegando as multas, né? Depois. Aí não teve como, aí o bar fechou. Só que houve uma mobilização muito grande das pessoas, né? Para que isso alardeou, né? Chegou até na época o Marcelo Taz, né? Noticiou também. Então foi muito assim, uma coisa foi muito para os caras ficou muito ruim depois. Eles queriam consertar também. Depois me chamaram para uma mesa de negociação e tal. Mas falaram, você pode montar o bar em outro lugar e tal. E aí eles iam me ajudar. E lá não podia. Assim que eu saí, daí 6 meses, montou um bar e ficou lá o bar anos. Agora tá para alugar, né? Eu passei lá outro dia, dava para alugar. Mas ficou provado. Daqui a pouco a gente vai falar desse processo do fechamento
Eu queria... eu adiantei? Desculpa. Não, é porque eu queria, porque a gente estava falando um pouquinho dessa força política e como ela influenciava na condução e no cerceamento, talvez, de algum movimento do Sarau. Mas como você citou o Riobaldo e o quanto ele representava de força para você, né, de inspiração, e como anteriormente Marquinhos disse que tinha trazido alguma coisa do Riobaldo, eu quero pedir licença para você, Binho, para pedir para ele para poder trazer, materializar Riobaldo aqui para a gente, para que a gente recupere essa força que tanto moveu o Binho na vida dele aí. Olha aí, obrigado. Nossa, que belezinha, hein? Então, tem essas coisas que, como até o Binho também fala, aí meio que uma coisa alimentada por esse Guimarães Rosa, né? Um pouco da gente sempre espirrando nos outros, né? Acho que vem disso também. Em algum momento eu cheguei no Grande Sertão, acho que muito Binho falar, né? Alguns dos amigos, mas o Binho mais ali. E é um encanto mesmo, é um encanto, é maravilhoso. Eu vou terminar ele ainda, não terminei, mas é um processo. Às vezes eu acho que não dá nem vontade muito de terminar, porque a história é muito boa. Mas eu vou fazer uma passagem que eu gostei e marquei esses dias. Gostar ou não gostar, isso é coisa diferente. O sinal é outro. Um ainda não é um, quando ainda faz parte com todos. Eu nem sabia. Assim que o PASP tinha agulhas grandes, fio e sovela, consertou minhas alpercatas, Lindorifico me cedeu, por troco de esporto, um dentinho com virtudes fortes, dito de São Salavá e cruz com sangue. E o Elisiano caprichava de cortar e descascar um ramo reto de goiabeira. Ele caçava a carne mais gostosa, as beiras tostadas, a gordura chiando cheio. E o Fofredo cantava longe de não se entender. O Duvino de tudo armava risada e graça. O Delfim tocando a viola. Leocádio Balsar com o Diandolfo. E o Geraldo Pedro e Ventarol, que queriam ficar espichados, dormiam o tempo todo. O Ventarol roncasse. Ele possuía uma rede de casamento, de bom algodão, com chuva de rendas rendadas. Aí o Genolim e o Acrísio, o João Vaquero, que depunham por mim com uma estima diferente, só porque se tinha viajado juntos, vindo das velhas. Viva, companheiro tropeiro! Saudável. Ao que se jogava truque, e douradinha e douradão, por cima de couros de reis. Aí a troça em beira de fogueiras, o vulgo das falinhas e falas, no encorpar da noite, antes que havia uma alegria. A alegria é o justo. E aí tá um pouquinho desse Riobaldo e desse texto maravilhoso. Maravilhoso! Guimarães Rosa é um poeta das Adoro! palavras, ele é maravilhoso, ele... É uma prosa poética mesmo que você... É isso, é um livro que ele te abarca, você vai indo, e eu acho que você vai caminhando, né? E isso causa uma loucura, assim, porque mexe mesmo, é gostoso algo que faz você se sentir vivo. Eu tava falando com uns amigos esses dias no bar, eu tava falando, nossa, mano, você tá vendo do Grande Sertão, parece que vai transformando tudo assim em volta, tá ligado? E que de repente, quando você olha, parece que você tá envolvido ali, você tá naquele lugar, naquela fotografia. Eu acho que traz muito disso, e pra mim é muito gostoso ler Guimarães e ler o Grande Sertão. Maravilhoso. Então agora vamos, com a força de Riobaldo, falar como é que foi esse processo de fechamento do bar. Quando é que, assim, o que foi mais importante para você, para continuidade, para decidir, isso aqui não vai me derrubar, isso aqui vai só me fortalecer, não há de ser nada, mas ao mesmo tempo você sabia, Binho, que você tinha essa força toda?
Ou você só se deu conta quando o negócio fechou mesmo e a subprefeitura não arredou? E aí você falou, meu Deus, olha só o que é o Sarau do Binho, olha o quanto ele está movimentando de pessoas, porque eu me lembro desse período em que eu não frequentava o Sarau do Binho assim, religiosamente, né, regularmente, mas eu participei desse movimento também de mostrar ao mundo o que era o Sarau do Binho, que estava sendo fechado. Agora, para você e para vocês que viveram isso, como é que foi? O que foi mais importante e como você se adaptou a essa nova realidade? Bom, quando fechou, né, e a gente ficou ali 3 meses ou 4 meses ainda tentando reabrir, tal, e essa força que foi todo mundo, sabe? Porque tinha que pagar essas multas, porque a gente, de uma hora para outra, fechou e ficamos ali, a ver navio, né? E com multas, né, pesadas. Aí fizemos uma campanha no Catarse, né? Mas aí depois fizemos uma reunião lá para ver o que íamos fazer e tal. Veio até o Criolo, na época, veio. Mano Brown fez um vídeo mandando também um apoio. Então, muita gente apoiou, né? Que a gente pensou mesmo que não tinha esse tamanho que a gente tinha, né? E, de repente, o pessoal abraçou, né, o Sarau do Binho, né? E as pessoas de fora, gente de longe, tudo. E então esse apoio, eu não sabia mesmo que tinha aquela força toda, né? Que a cultura teve uma força muito grande, né, nisso tudo. Então, a partir desse movimento, a gente começou, e agora, o que vamos fazer, né? A gente já tinha feito algumas coisas, isso está falando de 2012, tínhamos feito algumas coisas já acho que biblioteca a gente fez alguma coisa, né? Aí a Suzy, a minha companheira, ela começou, bom, agora vamos trabalhar com o quê, né? Então, a Suzy é muito importante nesse processo, né? E aí ela abraçou com tudo essa coisa do sarau, de produção, né? Ela foi sendo produtora, né? E hoje ela tem um trabalho maravilhoso como produtora, como olhar, né, mesmo, para as pessoas, para tudo, tanta coisa que a gente acaba fazendo, né? Agora a gente pode falar depois aqui em casa que não estamos fazendo evento nenhum. A minha casa virou uma garagem cultural também, que a gente faz atividades aqui e tal. E agora, nessa pandemia, a gente está distribuindo cesta, né? Os amigos doando, a gente fez uma campanha forte aí, e aí é um barato, porque a gente recebeu umas cestas outro dia, veio um caminhão da Ação Cidadania do Betinho, sabe? Foi 1.500 cestas aqui em casa, não aqui em casa, mas aqui a gente ficou, acho que, com umas 400 cestas, mais ou menos. E a turma distribuindo, já acabou tudo. Ontem acabou a última. E a turma, os nossos outros parceiros de outros lugares e que estão aí, seja de ONG, seja de movimentos, ou de pessoas que a gente sabe que tem essa característica também, e veio um monte, né, pegar as cestas aqui. Então, um olhar que a Suzy tem para essas coisas também, de olhar o outro, né, e estar sempre apoiando aí o pessoal do Sarau, de alguma forma que a gente puder, né. É uma base, né? O Sarau é a nossa base também, é a nossa família, é nosso sustento, é nosso tudo, né? Então, a gente está sempre olhando para os nossos também, né? Que é uma forma também da gente se proteger, né? E se vinculando e apoiando os outros, né? Então, a Suzy tem esse olhar, entendeu? Então, ela foi para esse caminho de produção, de tentar oferecer os trabalhos desses artistas no SESC, em edital e tentar outras coisas. E foi aí que a gente começou fazendo coisas, né? Isso nos ajudou muito, porque aí a gente focou também. O Sarau do Binho fez uma itinerância quando fechou, andou em alguns espaços, né? Outros lugares, e no CITA, né? Que nos apoiou, aí que era na Praça do Campo Limpo ali. Depois a gente acabou parando no Clariô, né? Também. E aí no Clariô a gente já está há um tempão. Desde 2000.
Apesar do quanto foi doloroso esse processo, você entende hoje que aquilo foi um chacoalhão que te tirou de uma zona de conforto e te levou para reconhecer publicamente e assumir essa função do Bar do Binho, que estava para além daquele seu espaço, que ele precisava chegar em outros lugares e promover uma integração? Eu acho, hein? Acho que o Todo-Poderoso aí sabia disso, né? Nada é por acaso, né, Binho? E mandou, carrega isso aí, meu filho, você pode mais do que você está fazendo. E aí a gente partiu para essas coisas, né? Então, mas isso tudo veio a partir desses vínculos que nós fomos criando durante esses anos, né? Porque uma coisa que eu falo, a gente, antes de abrir o bar, eu e a Suzy, a gente morou fora do Brasil um tempo, né? Eu andei lá para as bandas da Espanha, Itália, Israel, em Londres, né? E aí a Suzy depois, quando eu estava em Londres, a Suzy foi para lá. E nós ficamos 2 anos lá. E isso também deu uma outra. É legal sair do Brasil também para dar né? Mas para ter raiz, eu acho que a gente precisa ter raiz para criar algumas coisas. Você precisa plantar, né, para colher, né? E às vezes, naquele momento, era importante ter raiz, criar. E eu decidi, a gente falou, não, vamos abrir alguma coisa aqui. Tentamos ir para Santa Amaro, procurar um ponto e tal. E achamos aqui no Campo Limpo mesmo, onde é a nossa terrinha, a gente foi criado aqui, tudo, estudamos aqui. A gente abriu a lanchonete onde a gente estudou, estudei a vida inteira, uma escola, e foi lá que inspirou, né? Isso tudo. Sim. Então a importância da raiz, de se criar raiz para construir, né? Não se tem asas sem raízes, né? É preciso raízes para criar asas. Exato. Vamos de poesia? Vamos. Quem quer falar uma poesia aí, gente? Eu vou falar uma frase aqui, aproveitando a onda de Guimarães Rosa, que eu acho que até incita um pouco essa questão da política, né? E dessa questão sobre como se expressar, né, através da política e sobre a forma com que a gente pensa, age e acredita. E aí Guimarães Rosa disse assim: não convém a gente levantar o escândalo de começo. Só aos poucos é que o escuro é claro. Guimarães. É bem isso, né? Tipo, imagino que esperava, né, o Binho quando começou o sarau, né? A grandiosidade que se transformou, as milhares de pessoas que seguem, quantas pessoas conseguiram publicar seus livros, conseguiram com a ajuda da Suzy. A Suzy é grandiosa, nossa mãe de todos. Eu vejo como ela ajuda cada artista que ela pode, como através de projeto e tudo, até quando tu disse, Luciana, sobre essa questão, né, de o artista não sabe escrever o projeto, muitas vezes eu mesma não sei divulgar o meu trabalho, né, quem faz isso por mim sempre foi a Suzy mesmo, e milhares de nós somos assim, então, uma faísquinha, assim, né, que se acendeu, né, de uma chama de amor à poesia, hoje é um espaço que é grandioso e ele fala por si próprio, né, acho que não precisa de palavras de ataque, acho que não precisa muita coisa para falar, assim, acho que a arte em si fala por si próprio, né, então o escuro agora é claríssimo
e tá aí para todo mundo ver, e tá todo mundo convidado a conhecer, inclusive. É isso, obrigada. Hoje vocês estão no Espaço Clariô, fazendo o sarau. O sarau a gente realiza lá, no bar era toda segunda, né? Uhum. E no Espaço Clariô, a gente passou para uma segunda por mês só. Então é a segunda, porque lá depende da gestão do espaço, eles têm outras atividades também, tudo, e aí requer dedicação. O bar era mais fácil, porque já estava tudo lá, né? Então nós estávamos lá e tal, então já era fácil toda segunda fazer. E aí isso já requer uma outra dinâmica, né? Então a gente optou para fazer uma por mês. Porque também depois a gente acaba realizando outros saraus em escolas, e durante o mês a gente fica trabalhando, né? Uhum. Tem semana que a gente tem bastante trabalho, tem muita coisa. Tem semana que, às vezes, fica 2, 3 semanas sem nada, mas depois, às vezes, já aparece bastante coisa para fazer na agenda e tal. Então, a gente optou por fazer isso. E na Praça do Campo Limpo também, nós chegamos a fazer também uma vez por mês e tal. E hoje, a gente está agora com a pandemia, fizemos recentemente uma turnê online, né, por escolas da região, isso aí já com a realização do Sesc Campo Limpo. Então, nós fizemos 8 escolas da região aqui online, então com professoras e professores e alunos e tal. Tem sido outra experiência para a gente também, é outra dinâmica, outro jeito de fazer nesse momento. Que legal. A Bianca está perguntando se nesse período difícil de pandemia a criação de novos poemas diminuiu ou aumentou? Alguém quer responder? Eu posso responder. Eu estou criando um livro, né? Estou fazendo alguma coisa. E fazia tempo que não estava inspirado para isso, né? Mas agora eu voltei a fazer e acho que o ano que vem acho que sai alguma coisa aí. Estou gostando muito, inclusive, de estar fazendo. E então a pandemia acabou nesse momento, fica mais em casa, você tem mais tá com mais opção, né, nesse momento para isso, né? Embora tem muita coisa aqui, o trabalho do dia a dia daqui de casa, mas aí estou tentando me disciplinar, porque eu preciso me disciplinar para realizar. É como se fosse um trabalho meditativo, esse período que eu estou fazendo com esse novo trabalho. Então, faz uma meditação. E esse isolamento também, a pandemia em si, o coronavírus, né? E todas essas mortes e toda essa situação, todos os seres humanos eles passaram a rever muita coisa, né? E eu acho que quando a gente está falando de seres humanos poetas, a válvula de escape para tudo isso que você está revendo, readaptando, assimilando, acomodando dentro de si, acaba saindo em palavras e em poemas, não é não? Eu acredito nisso. Sim, alguém quer responder aí? Eu queria ouvir de vocês também como é que a pandemia mexeu com a verve produtiva e criativa de vocês. Respondendo a Bianca aí. Falar por mim também, aqui, cara, eu não escrevi muita coisa, não, mas eu acho que tenho produzido bastante coisa aqui, assim, em questões literárias mesmo, de relações dos textos, literatura comparada aqui, né, e análise dos livros mesmo, que eu gosto, das poesias dos nossos companheiros, né, algumas coisas vão nascendo, aí tenho esboçado muita coisa, assim, que é louco, eu acho que eu deixo as coisas ali, né, dando uma germinadinha, até de repente começar a florescer, né, sair assim a parada, desenvolver. E aproveitando só o gancho que vocês falaram de raiz aí, e como a gente tá sempre com a fala dos nossos companheiros também na boca, e a gente falou de Clariô e tudo mais, e eu, né, adoro lembrar o Clariô, sempre saudar o Clariô, para mim uma grande escola. Aliás, Clariô e Estrela do Binho, grandes escolas, né? Tem uma música no espetáculo
Severinas da Morte à Vida, né? Que é pra curar cicatriz, é preciso raiz. E tem no finalzinho lá, que é na Luana, fazendo a cena da Severina, ela fala, como é que é? O homem é da terra, mas a terra não é do homem. A terra deu, a terra come. Tem que parar para criar raizamento. Deixa a terra fazer o movimento. Então é isso, né? A sabedoria dos nossos antigos, ancestrais, companheiras maravilhosas, esses povos de útero aí, esse povo que gera, né? Vai falar lá a Elisa Lucinda, Veli Mosé, várias belezinhas em relação a esse povo que gera, que eu agradeço tanto de ter essas parcerias dessas mulheres, né? A Suzy, as meninas aí sempre trazendo um olhar assim, bem bacana. E é isso. Acabei esticando um pouquinho. Ótimo. E você, Zá? Eu, na verdade, eu não tenho escrito muito, não. Eu estou mais naquele processo meio antigo de quando me imaginava poetisa, mas escrevia alguma coisa, achava que não estava legal, ia para o lixo. Eu estou mais ou menos nisso por esses dias. Querendo escrever sobre pandemia, mas tá um processo meio difícil ainda. Eu acho que ainda tenho que externalizar isso aí. Por enquanto, não tenho feito. E apesar de estar em casa, são tantas coisas que têm tomado meu tempo, sabe? Eu, como você, também sou avó, né? Tenho 2 netos maravilhosos. Então, estou me dedicando muito a eles, que eles estão comigo nesse momento. Mas eu queria fazer 2 poemas que eu tenho do livro mesmo ainda, um meio curtinho e um pouco maior. O curto é para falar assim, né, que o Binho, ele vira e mexe, ele apresenta algum poeta que a gente abraça junto com ele e a gente ama, né? O João Guimarães Rosa é um, que a gente amou, desde que ele foi um dos primeiros que o Binho apresentou para a gente e a gente adora também. O outro é o Manuel de Barros, né? E aí, às vezes, eu pego uma frase ou uma fala de alguém e faço alguma coisa. Então, esse que eu fiz o pequenininho, chama-se Momentos, é Meia-Noite, que ele gosta muito de falar em meia-noite, e o Binho também, né? É a meia-noite de envio e tal. Esse chama-se Momentos. Meia-noite, lua inteira, eu em pedaços, desfazendo nós, refazendo laços, lembranças, pensamentos, saudades, sentimentos, boemia, poesia, a dor, estanque, ainda que por momentos. Esse é o meu poeminha, e depois eu pego uma frase da Jesuana Prado, que eu gosto muito também de fazer essas coisas, e põe embaixo, né? Mas o que seria da vida sem a esperança, sem o lançar voo nos precipícios do existir, e sem perceber, cair, e sem se dar conta, voar. Eu adoro essa frase, esse trechinho do poema da Jesuana, e cabe para o bar do Binho, né? Sem perceber, o bar caindo, sem se dar conta, voando. Adoro. E aí o outro é uma lembrança. O outro é uma lembrança e homenagem também ao bar, né? Com aquela boemia toda, e onde que eu me descobri poetisa, e foi o meu sustento para tudo, né? Que chama-se Poetas, Poetas, Poetas. E é baseado no homem das bolachas, bolachas, bolachas. É assim. Poetas, poetas, poetas. Aqui, diretamente do sarau, poetas, poetas, poetas. Poetas amadores, sonhadores, intelectuais. Poetas doutores, fingidores profissionais. Poetas voltando, poetas de vários lugares chegando, se misturando. Poetas da Zona Sul e Leste, poetas da Zona Norte e Oeste. Diz aí, poeta Maurício Marques, amigão, é massa, mas não é mole não. Belos poetas, o poeta belo, poeta universitário, poeta cantor, poeta palhaço, show de bola, tem sim senhor. Poeta mútil, malandro,
poeta performático, poeta sertanejo, carismático. E, para suavizar, as poetisas. Vem pra cá, vale muito a pena fazer silêncio para ouvir a Raíssa, ou a guerreira e poderosa Pilar, que tal? Musa, que abusa da poesia sensual. Tem também a talentosa Fernanda, linda, estilosa, e ainda canta e encanta. Tem uma que até parece que a música dela floresce, como se fosse ela uma raiz. Dizer o que mais da nossa diva da música, Adriane Diniz. Paula da Paz, magnífica. E Dali Potira. E Camila Brasil, já ouviu? Poetas, poetas, poetas. Poeta artista, maloqueirista. Poeta mestre magela, poeta aprendiz. Tem poeta que diz, eu não sou poeta coisa nenhuma, é cada uma. Tem Binho e Serginho, 2 poetas e um caminho. Poeta se esquinando, poeta luando, poetas, poetas, poetas. O Deus que cuida do não desperdício dos poetas, deu-me essa festa de similitude. Ouça! Lindo! Quanta gente, né? O Sarau do Binho é muita gente. Somando todo mundo assim, quantas pessoas fazem ainda acontecer o Sarau do Binho? Não sei, que tá sempre mesmo que vai, uns 30 mais ou menos, assim, que o resto vem junto também, vários poetas. Né? A base uns acho que é 36 uns 25 a nas 30. lives. Ó, pra Argentina, da turma do Sarau do Binho. É de 36, mas Hã? Oi? A gente foi pra Argentina, da turma do Sarau deu mais de 30 naquela época, né, que foi. E... Estão me ouvindo? Foi fazer o que lá na Argentina? Conta pra gente, e depois, se você puder também, já engatar com a expedição Dom de Miras. Tá. Saber o que é. Eu acho que essa aí da Argentina, que a gente foi na Feira do Livro lá em 2014, gente. 2014. Na Feira do Livro. E no ano de 2007 eu comecei a sonhar para sair para América Latina, andando, fazendo sarau de cidade em cidade e levando o povo, né? Chamando o povo para ir. Eu e o Serginho Poeta, né? A princípio, o Serginho era esse sonho, né? Aí eu comecei a pensar na gente ir de moto, ele, né? De moto, eu falei, não, de bicicleta, não, vamos caminhando. A ideia é ir caminhando. Conhecer, pisar nesse chão, né? E, inspirado no caminho Peabiru, que era o caminho dos antigos, né? Povos que viviam aqui, os povos originários que vivem aqui ainda, né? E a ideia era circular e conhecer um pouco de cada idioma nativo. Então eu fui estudar um pouco de Guarani, porque a ideia era passar pelo Paraguai também, né? E nós temos aqui no Brasil, muita gente fala Guarani aqui na cidade de São Paulo, nós falamos Guarani, né? Várias aldeias aqui. Então eu fui estudar um pouco de Guarani, né? E a ideia era isso, conhecer, termos noções de idiomas da América, dos povos originários. Os povos Mapuche, que falam uma língua, como que é, Marquinhos? Parapungundu, Purungundu. Os Mapuches têm uma língua que eu esqueci o nome, vou buscar. É Purungundum, alguma coisa assim. Aí os povos também Quechua, Aymara, né? Então a ideia era por cada país que a gente passasse ter noções. É um projeto para a vida, na verdade, né, gente? Não é um projeto assim um projeto para a vida e de vida, né? E aí a gente falou, bom, vamos até Curitiba andando. E a gente foi em Curitiba, andando daqui até lá, está provado que a gente pode só continuar a estrada, né, como se fosse,
e chegar no Chile, né? Então a gente falou, vamos até Curitiba. E aí a gente foi, reuniu o pessoal, no dia 5 de janeiro de 2008, a gente partiu do bar e fomos de cidade em cidade, aldeias, quilombos, cidades pequenininhas, vilarejos. Chegamos em Curitiba depois de um mês, caminhando e fazendo poesia e música e passando vídeo, essas coisas. E então isso a gente denominou de... Eu lembro que eu procurava na internet, né? Se tinha alguma caminhada cultural pela América Latina, caminhada cultural. Não tinha nada desse tipo, né? Eu doido para encontrar uns doidos também para me aliar, para me juntar, né? Não tinha. Aí a gente deu o nome, né? De Expedição Dom de Miras, caminhada cultural pela América Latina. Porque o Serginho, a gente tinha lançado o livro Dom de Miras, né? Que é esse livro aqui, ó. Um lado sou eu e outro lado é o Serginho Poeta. Esse livro, ele é resultante dessa caminhada ou não? Ele é Não, ele é a caminhada é inspirada. Ele é inspirado, olha aí, Azar. Ele é inspirado. Ele deu inspiração. E tem algum registro? Qual é o registro que vocês fizeram dessa expedição? Teve registro fotográfico na época, teve o pessoal gravou, mas até hoje... Oficialmente não virou nenhum produto cultural. Não, produto assim, não. Era para virar, né? Mas não tinha apoio nenhum também, projeto nenhum. Alguém que deu uma ajuda e... Você pensa retomar isso e fazer isso virar um registro oficial aí, cultural? Ou não pensa mais? Não, a gente até mandou um projeto recentemente para dar uma caminhada em cima da obra do Guimarães, um pouco, né? Vamos ver, se for aprovado, a gente vai fazer... Era o meu sonho, que era, chama... A ideia é a caminhada do Grande Sertão, né? Dom de Miras, Grande Sertão. Que maravilhoso! Que projeto maravilhoso! Pois é, tomara que aprovem, né? Nossa, tomara. Vocês mandaram para aprovar em alguma lei de incentivo? Nessas leis aí. É porque, não sei se tem que falar, é melhor não falar, porque o projeto não foi em análise. Deixa que o universo vai dizer. O universo vai mandar aí, se é para ser. Bom, então a gente fez essa caminhada e esse sonho de andar, de conhecer a América Latina, até então não tínhamos saído, né, da América Latina, e depois veio isso em 2014, se materializou. Como as coisas são, né, gente? Uma ideia, depois ela se materializar, isso é maravilhoso. O ser humano, ele é co-criador, ele cria, a gente cria essa realidade que está aí fora, né? Só que a gente está, como diz o Facundo Cabral, não estamos deprimidos, né? Estamos distraídos. Nós estamos distraídos, então a gente não está criando. A gente recebe as emanações aí negativas que vêm das TVs, dessas informações todas que a gente está recebendo, bombardeamento. Então isso não deixa nós criarmos a realidade que nós realmente somos, né? Então a gente é co-criador, né? O sarau é uma prova disso. Não existia sarau e, de repente, está todo mundo fazendo sarau, né? Então, virou gente vivendo da sua arte e tudo também. Então, nós somos co-criadores, né, dessa realidade. Então, eu tenho esperança que pode virar uma chavinha, né, do ser humano. Mas a manipulação é muito forte. A gente está dentro de um sistema muito manipulado, né? Muita lavagem cerebral e é muita manipulação. Mas vamos voltar para o caminho, senão eu me perco no caminho da conspiração, que eu adoro. Vamos voltar. Aonde nós estávamos no Dom de Miras, né? Então, aí fomos para o Marquinhos foi, a Zá foi, a Tati? Não, a Tati estava morando no interior em 2008. Não, da Argentina, Tati. Não fui também. Quando rolou esse rolê daí da Argentina, eu tava com a Helena Silvestre no Sarau Candeeiro, no Sacolão das Artes, no Luta Popular, e o Juan, meu filho, era bem pequenininho, não tinha com quem deixá-lo e tal, eu não fui.
Então, mas infelizmente. porque você entrou para a história, para nossa, né? Então, quem foi? Então, aí se materializou, né? Foi mais de 30 pessoas que a gente conseguiu, pelo Sarau do Binho. Foi incrível, porque na época a gente começou a ter tantos trabalhos, né? Com os cachês, a gente foi juntando mais ainda. Uma parte a Secretaria Municipal de Cultura bancou, né? Porque era a cidade de São Paulo estava representando, né? Era como que fala? A homenageada. Homenageado. Isso, na feira. E aí a prefeitura bancou vários coletivos. Só que do Sarau do Binho era um número X. Eu sei que a gente conseguiu duplicar esse número depois, com tanta coisa que aconteceu. E aí a gente conseguiu levar mais de 30 pessoas para ir para Buenos Aires. Gente que nunca tinha andado. O Pezão, que a gente conhece, que falou aí, né? Não está mais com a gente aqui, mas o Pezão, a primeira vez que tinha andado de avião, né? Um homem com 60 e poucos anos, né? Então, isso nos alimenta, né? Nos faz crer que isso foi possível, esse sonho realizar. A Bianca dizendo aí, ó, enquanto o artista acredita na própria arte, existe esperança e prosperidade. Olha aí, palavra bonita aí, esperança e prosperidade. Temos, né, isso aí que a gente, às vezes fica, né, cabisbaixo com o mundo todo que está rolando, mas a gente é mais forte que isso, né? Arte é movimento, igual ela disse, a gente é espiral, a gente vai... Então aí, a Argentina foi isso. Que interessante. Diga lá, Marquinhos. Não, então, Argentina, os processos, se rolar um tempo, eu faço uma música que o Binho falou do Mapuche, né? Que é o Mapudungu, que é a língua Mapuche. E eu estudo numa universidade que é de integração latino-americana, com gente da América Latina inteira, que é muito louco, porque eu acho que esses bangs, não de nada ser por acaso, como o Binho tá falando, a gente chega nos lugares assim que parece que é feito para nós. Eu falo que o Sarau parece que foi me preparando antes para chegar lá, para chegar nesse lugar. E aí tem uma música que a Mercedes Sosa canta, e o grupo Tonolec também, que é um grupo de lá de resistência argentina, Chaco Argentino, né? Chaco Argentino e Chaco Paraguaio, que é um deserto, né? Ali pelos lados acho que do norte da Argentina, se eu não me engano, ou mais ao centro, enfim. E aí essa música ela vai falar também um pouquinho, né, desses povos guaranis, vai falar um pouquinho dessa terra, né? E agora em agosto mesmo, se não me engano, eles têm a tradição anual de encontro de tambores, eu acho que candombe que rola lá o festival. É uma manifestação cultural muito bonita, e se tiver um tempo eu gostaria de fazer aqui um pedacinho, ou pelo menos, ou a música, né, o Indiotoba, que é dos índios del Chaco Paraguaios. Por favor, Marquinhos, faça Por agora. favor, Marquinhos, por favor. Vamos ver, já estamos aqui nas 10 para as 10 da noite, daqui a pouco os vizinhos ficam loucos, mas tudo bem. Índio tava no llorando, que tempo feliz, e como a Josi Bermejo llorando por mim, campamento del Mirassol, América es del Mirassol, Mirassol de Yaguarete. Índio tava já veniendo de la Cangalha, Felipe Aveterai, Kawasu Chadarai, vai Curuta Penaga, Pirame Samu, Matarauai, Carapinaita, Matarapinaita. Indio Toba, sombra errante de la selva, pobre Toba reducida, dueño antiguo de la flecha. Indio Tobano llorando, que tiempo feliz, de como a Josi Bermejo llorando por mí, campamento del Mirassol, América es del Mirassol, Mirassol de Yaguarete. Indio Toba ya veniendo de la Cangalha, Quitiripia Veterai, Kawasu Yatarai, Huaycuruta Penaga, Pirané Samu, Matarauai, Carapinaita, Matarapinaita.
Toba dueño como antes del bagre, la miel casado de la charata, la onça tatu, tobari de jararas, guasupu jaguara, el gualanda jasmine outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Indio toba, Jansemiro tus caciques, tus hermanos chirihuanas, abipones, mocovíes, sombras y catainoes, viejos brujos y los montes, abandonan a sus hijos. Gente buena, gente pobre. En Yotobano llorando, qué tiempo feliz. Ficou Majos y Bermejo llorando por mi campamento del Miras. La América es del Miras, al Miras de Yaguarete. En Yotoba ya veniendo de la Cangaya. Y Tilipia Vetera y Kawasu, Chalarai, Waikuruta Penaga, Pirame, Samu, Matara, Waikara, Pinaita, Matara, Pinaita. Indio Toba. Salve, Mercedes Sosa. Lindo! Índio Toba! Então, Índio Toba! Ela vai falar, né, um pouco, eu acho pouco não. Lindo, Marquinhos! Obrigado, Zá, graças, família. Vai falar bastante aqui, né, dessa região, dessa nossa latinidade, né, desses povos guaranis, que não são os mesmos, são os povos dessa terra, né? E aí o sarau, com essa construção também que a gente vai se encontrando nessas buscas de entendimento do nosso ser, da nossa identidade, do nosso corpo, esse nosso lugar, o território e tudo mais. A partir da Feliz também, a gente vai ter encontros com o professor Marcos Ferreira Santos e outras pessoas, outros professores, outros intelectuais aqui das quebradas, das bordas, que vão querer pensar e trocar, né, um pouco mais esse conhecimento também a respeito dessas terras, a respeito de outras ideias científicas, sociais, para a gente se inteirar um pouco mais de nós mesmos, saber, assim, eu acho que um pouco mais da gente, por quem a gente está aqui, quem que são aqueles que nós eram lá atrás. Legal. Graças. Vamos falar da Feliz? Que eu quero saber muito sobre a Feliz. Eu quero que vocês contem um pouco o que é essa feira, esse movimento, essa ação, e contar um pouquinho a história da Feliz e os desdobramentos, os avanços que ela vem fazendo, há quanto tempo vocês vêm desenvolvendo, e se vocês têm algum apoio, como é que funciona isso, né? Se existe envolvimento de secretarias de cultura, de empresas, enfim, o que é a Feliz? Conta aí pra gente, Binho. Bom, a Feliz, ela surgiu aí desses desdobramentos que a gente veio falando, né, de caminhada, expedição do Odemira, Sarau do Binho, a coisa vem... Deixa eu só falar, Feliz é uma sigla de Feira Literária da Zona Sul, é isso? Isso, Feira exatamente. Literária da Zona Sul. Feira Literária da Zona Sul, exatamente. Ela tá com a canequinha da Feliz aí, ó, azar. Eu quero uma, hein? Aí, vai ganhar. Olha isso. Então, com esse desdobramento, né, do sarau, dessas crescimento, né, que a gente vem. Porque, você vê, a gente lançou antologia, a gente é tardio nisso, né? A primeira antologia do Sarau do Binho foi em 2013, né? Que foi essa aí, justamente, que o Marquinhos apontou aquela hora, né? Uhum. E depois... Já não tem mais. Não, essa não tem mais, não. E a antologia, a gente percebeu, né, que o potencial, né, dos artistas e tudo vem numa espiral, como eu disse, né? Então, muitos não eram poetas. Ninguém era poeta, eu também não era poeta, né?
todo mundo que chegou no sarau, praticamente, assim que começou, foi desenvolvendo e aprendendo com um e com o outro. Isso aqui é legal, né? É uma arte que ela vai... É um crescente ali para cada um. Então, em 2013, a gente lançou. E a gente sentiu essa necessidade, né? A minha irmã, que já tem um olhar para projetos, ela que escreve projetos, né? A Suzy também. Mas nesse projeto, que foi um projeto, inclusive, do Rumos, Itaú Cultural, que era o Sarau do Binho nas escolas também, a gente fez participação nas escolas e tal. E tinha a antologia para lançar e tinha uma feira, para a gente realizar uma feira, minha irmã idealizando essa feira, né? E aí, era uma feira que a gente ia fazer na época eu lembro que tinha 20 mil reais para fazer essa feira, né? Poxa vida, o que a gente conseguiu fazer, né, com esse dinheiro, né? Que tanto apoio que a gente foi recebendo de todos os participantes e tal, e acabou sendo uma coisa grandiosa, né? Os apoios que a gente foi realizando. Depois, então, aí elas não pararam de escrever mais, né? A gente tivemos apoio do PROAC, né? Tivemos apoio do Itaú Social, da TID Setúbal, da Fundação TID Setúbal, da Secretaria Municipal de Cultura também. Então, o SESC, né, também nos apoiou. Então, teve vários apoios que a gente vem recebendo, né? A gente vai sair correndo atrás e pedindo o que... Então, ela é composta, a Feliz, hoje, de vários... temos um PROAC para realizar, esse a base, né? E aí a gente vai construindo os outros apoios e tal. Temos também emenda parlamentar, já tivemos, né? Sempre... o vereador Donato e o Suplicy apoiou, né, apoiam a Feliz e tal, e então agradecer, né, essas pessoas que deram esse apoio, né, então... E como é que acontece a Feliz? Bom, a Feliz, ela circula no território aqui, a gente circula escolas, né, e circula casas culturais da região, né, garagem, o próprio SESC, então as escolas, CEL, a gente já percorreu, depende, cada ano, às vezes é um jeito de se fazer, né? Aí esse ano vai ser online, vai começar dia 4 de setembro e termina no dia 27 de setembro. A Feliz, ela tem uma característica primavera mesmo, né? Desde que a gente pensou ela, eu sempre pensava na primavera, realizar. Normalmente ela começa terminando o inverno e chegando à primavera, né? E essa é uma coisa mesmo essa coisa de florescer, desse tempo mesmo, né? A primavera é um novo ano, né, que está chegando também. E o que acontece nesses espaços? O que a Feliz faz dentro desses espaços? Escolas, céus, garagens, etc. São situações, às vezes é contação de história, né? Às vezes é um show musical, às vezes é um sarau, é uma peça de teatro, é um vídeo que vai passar. Então, são vários eventos, não tem um formato assim. Isso no decorrer do processo. E debates, né? Tem bate-papos também, intervenções artísticas, intervenções de autores, convida autores, né, para ir nas escolas. Então, aí nós percorremos esse espaço. Normalmente ela leva 2 semanas, 12 dias, 10 dias, normalmente 2 semanas, no território. E no sábado, sempre no sábado, a gente sempre fez a Feliz no sábado, ela culmina na Praça do Campo Limpo. Aí, nesse dia, são editoras independentes, autores independentes, editoras pequenas e tal. E disposição, né? Com livros e tal. É uma feira que acontece. E aí, nesse dia acontece show, acontece brincadeiras para a molecada, para as crianças, espetáculos circenses, artesanatos, roupas de confecções próprias, é uma feirinha também de artesanato.
Então, é um encontro, comidas, então é um encontro, a feira é uma realização, assim, é um projeto desse dia, é um dia para que às vezes a gente não vê a pessoa o ano inteiro, mas naquele dia, na praça, a gente está ali, todo mundo se encontrando, é um dia muito festivo, muito maravilhoso, assim, de realização. E quem assina a coordenação desse trabalho? Quem é que realiza a Feliz? Bom, Sarau Feliz, o Sarau do Binho, sim, mas é um corpo de mulheres, praticamente, né? Então, são algumas mulheres. Então, a minha irmã, a Suzy, a Dora, que a gente falou dela, a Dorinha, a Silvia Tavares, a Juliana da Paz. Vou esquecer de alguém, ajuda aí, gente. A Rita. Rita, a Sil, a Carolzinha. Vocês, viu? Quem mais, Marquinhos? A Tati, Falando da Diana, a Tatiana, vocês, né? A Tati Michone. A Tatiana. Nossa, a gente vai esquecer até feio, mas é um corpo de mulheres que organizam. Agora mesmo elas devem estar em reunião todo dia agora, né? Elas se falam, estão em reunião. Porque está pertinho, né? Está aí, dia 4 começa, né? E aí vocês precisam fazer a programação, organizar todas as ações nos locais. É um trabalhão, né? Sim, dá muito trabalho. A gente tem a moeda cultural na Feliz, que a gente, o ano passado, o ano retrasado, a gente conseguiu um apoio. Então, a gente tinha uma moeda cultural. Então, quem participou, ganhou aquilo, podia comprar o livro. Então, a gente deu para algumas escolas também, para gastar, o aluno ia lá e escolhia o livro que ele queria, entendeu? Legal. É um dinheirinho cultural que a gente inventou, essa moeda aí, para poder, além de movimentar a própria feira, porque é difícil uma feira como essa ter um alcance de vendas de livros e tal. Então, é um fomento, a gente tenta fomentar também o que a gente pode, então a gente quer agraciar tanto os editores como ali alunos de escolas e tal, e coletivos também foram agraciados. Então, a gente tenta fazer com que a feira cresça, né? É o nosso sonho. Eu queria que fizesse lá na Praça do Campo Limpo, pelo menos uns 3 dias de feira, assim, sabe? E comporta e daria para fazer, né? É que a gente não tem perna ainda para fazer essas coisas. Requer grana, né? Também, e é muito trabalhoso. A equipe é pequena, a equipe se desdobra para conseguir, entre trabalhos cotidianos que as pessoas já têm, isso é um extra, né? Não é um escritório de produção cultural que fica o dia inteiro pensando na feira e realizando, né? Que é mais difícil. Então. Aí, quem sabe um dia a gente consegue uma Rouanet, né? Sim, eu acho que super cabe fazer uma inscrição na Rouanet da Feliz, sim. Inclusive, eu vou aproveitar aqui essa conversa nossa para colocar também a cacimba e o meu trabalho todo à disposição de vocês. O que vocês precisarem, contem comigo, só me chamem que eu chego junto com vocês aí. Obrigado, Luciana. Eu vou falar com a Suzy, então, e com a Diane. Pode contar comigo. Nós já tivemos uma Rouanet uma vez aprovada, mas a gente não conseguiu captar. Então, é isso, né? Às vezes ninguém quer investir na periferia, né? Infelizmente. Fazer o quê, né? Vamos mudar isso aí. Vamos mudar esse cenário e mostrar que as coisas estão acontecendo na periferia e elas estão acontecendo por garra, por força. E é para todo mundo olhar para lá mesmo e apoiar e investir. Está acabando o nosso tempo aqui, mas eu não quero deixar de acabar assim, sem a gente ter mais poesia. Eu quero que, assim, desejar muito boa sorte na Feliz desse ano para vocês. E quantas edições já tem, Binho, da Feliz? Agora essa vai ser a 6ª. Nossa, então você já tem um bom material, uma boa trajetória aí, né? Eu acho que
evoluindo a cada ano. Sim, sim. É. Com certeza. Vamos de poesia? Vamos. Quem que vai mandar uma poesia aí? Vamos, Tati. Podemos. Eu vou aproveitar essa ideia aí de fazer um poema em homenagem à nossa amiga Dora, e juntamente com todo o amor que reverbere através aí das redes elétricas e chegue até ela. Enfim, o nome do poema é Mar. Nas ondas do mar eu vou e venho. Nas ondas do mar fico a olhar. Nas ondas do mar eu vou e venho. Nas ondas do mar eu quero cantar. Viajo na dança do teu olhar, nas ondas do mar fico a embalar. Revolvo e volto, e a cantar, nas ondas do mar, vou me entregar. Entrego o meu cantar no horizonte, que nem vai chegar. Menina bonita, vem dançar, nas ondas do mar do meu olhar. Jogue seu cabelo pra lá e pra cá, venha comigo, nas ondas do mar, balançar. Dora Nascimento. Que também está na antologia. Essa é a segunda, né? A segunda antologia do Sarau do Binho. Lindo. Obrigada. Valeu, Tati, por ter lembrado mais uma vez nossa querida Dorinha aí. E a Bianca escreveu alguma coisa ali, o Clécio também. A Bianca falou assim, como é que é? Vamos criar pontes. E eu estou lembrando do nosso querido Pezão, aquele mocinho de 60 e poucos anos, que ainda nunca tinha andado de avião, mas que foi lá para a Argentina. E ele tem um poema aqui para nós, para a quebrada aqui, é muito significativo, todo mundo conhece, que é um bordão, né? Virou nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. E ele foi lá, quando a gente foi para Buenos Aires, os poetas queriam conhecer os lugares, e para outros lugares a gente fez umas pontes lá. E ele foi para o presídio, lá, fazer um sarau lá dentro de um presídio lá. Eu sei que na outra semana foram outros poetas, todo mundo lá, o pessoal estava, nós é ponte e atravessa qualquer rio, os argentinos cantando essa ponte aí que o Pezão, esse poema aí que a gente canta tanto aqui e acredita. Então, obrigado, Bianca, pelo comentário aí, né? Criar pontes, é isso mesmo. A gente acredita muito nisso. Criar pontes. E o Clécio disse das escolas, né? Que, às vezes, então, é valorizado, principalmente, esse trabalho é muito bom, principalmente para as escolas da periferia. Parabéns pelo trabalho. Então, às vezes, o pessoal reconhece tudo, mas às vezes não é valorizado o que os poetas merecem, os artistas e tal, né? Às vezes não cria. Muitas escolas a gente tem que ir, a gente ainda tem a sorte de ter contado muito com esse apoio do SESC Campo Limpo, nesse trabalho que chama Matéria Poética. A gente deu o nome de Matéria Poética, eu dei esse nome aí. Porque tem todas as grades, né? Grade curricular, que é uma coisa horrorosa esse nome, grade, né? As escolas estão parecendo grade mesmo. E aí eu dei esse nome de Matéria Poética, uma nova matéria para se agregar aí a essa cultura nas escolas. E a gente tem ido muito nas escolas realizar esse trabalho, né? E a gente gosta de ir, e é tão bom. Então, falando lá para o Clécio, dando esse recado, né? É isso, acho que eu falei demais, não sei se eu me perdi um pouquinho aqui, mas eu queria comentar o comentário deles. Vamos lá? Quem vai de poesia agora? Zá? Posso ir, sim. Uma honra. Eu quero aproveitar também para agradecer o pessoal do Facebook, né, que está aí nos comentários. Muito, muito legal, né, a participação de todos, né? Agradecer muito mesmo. Vou fazer uma minha autoral que chama-se Reticências. Com certeza todos daqui já conhecem, né? Mas eu vou fazer para a Luciana, que não ouviu ainda, e para quem
também no Facebook. Também é uma história de como eu chego ao sarau, né? Eu falo muito das minhas chegadas ao sarau, porque a poesia realmente é tudo na minha vida hoje em dia. Eu, chegando assim, desarvorada, sem mim, sem chão nem teto, sem manifesto, sem nada, sem fé em nada, e com medo, sabe? Medo da morte, e raiva também, um ódio mortal da morte. E ao acaso, destino, talvez, quem sabe até por sorte, eu cheguei aqui e te vi, e você era a vida. A minha alma dolorida gemia, agonizava. A minha aura desbotada já quase jazia. Um buraco imenso era meu mundo. Um poço sem fundo eram as minhas entranhas. Tamanha dor que me invadia e me corroía. E você era a poesia. Ah, eu saía do deserto. Fugia da aridez do deserto. Eu era então avidez por vida. Eu queria a vida. Eu bebia e brindava a vida e tinha pressa. A poesia era unguento, um bálsamo para as minhas feridas. Era o alívio em mornas compressas. Hoje, novamente lucidez, eu penso que esse tempo é nosso. Já posso olhar-te nos olhos. Olha também nos meus e vê, não há nos olhos meus malícias, apenas carícias, públicas, sinceras e plenas. É que convivo com poetas. E nesse universo, se eu te beijo, os meus beijos são os meus versos. E se te abraço, os meus braços são poemas. E é assim que eu sobrevivo, suportando as ausências e sonegando-me em reticências. Muito obrigada a todos, principalmente você, Luciana, Binho, Marquinhos, Tati. Foi um prazer essa noite. Obrigada, Zá. Obrigada, Zá. Vamos lá? Quem? Marquinhos já falou. Marquinhos ainda não deu a última dele, né? Nossa, deixa eu ver aqui. Eu quero ler um trechinho da Helena, se couber no tempo, não é muito longo, não. Vou ser breve. E desde já também eu agradeço a noite, a participação, agradeço ao Binho, a Zá, você, Luciana, a Catimba Cultural aí, a Mariângela, maravilhosa. E eu acho que eu não consigo não falar da Helena nesses últimos momentos, assim como do Guimarães. E o tema da Feliz, eu acho que está convidativo para isso, gente. Saber sobre a fome é saber também sobre aquilo que as pessoas daqui aprenderam a chamar de desejo. Todo animal possui instintos de sobrevivências. Tão intensa é a ligação da vida com a vida. Todas as plantas crescem na direção do sol, esticando-se ao longo da vida em busca de comida, escalando paredes de apartamentos e montanhas ou descansando freneticamente no fundo dos oceanos escuros, tentando sintetizar alguma luz. Tão intensa é a química, a física, a matemática, que se desembrulham nas células do nosso desejo de viver. Quanto mais a fome grita, com sua boca enorme, arreganhada em nossas barrigas, mais o desejo se escancara, buscando alguma claridade luminosa onde possa agarrar suas unhas vermelhas. Fome é essa? O homem calango que filmava dores ressecadas dos sertanejos contava que a aparência digna da fome é a violência. Não acho que seja violência a palavra que nomeie isso. A aparição digna tem a cara de uma pinguari. Abre sua boca enorme, inscrita no meio da barriga, e vocifera o urro que imita o som do caçador que ele devora. Não teme caçador nenhum, só teme a preguiça indomesticável. Descansa a sabedoria de velhos xamãs que se transformaram em floresta e a defende do humano. A fome é humana. A fome é uma praga que os homens fabricaram contra outros homens e mulheres, e é também o que move a ira de uma pinguari que deseja viver
que deseja o desejo sem narrativa da natureza, que é viver. Saber sobre a fome é saber também sobre desejo. Possui esse conhecimento tão popular nas terras baixas e tão raro nos círculos da ciência social que nos estuda para compreender como é que se comportam outras raças diante do caos e diante da esperança. Serão apáticos ou revolucionários? Se perguntam os economistas, os cientistas políticos e os literatos a toda a faixa iluminista. Serão integrados ou vertiginosos ritmos das forças produtivas substituídos por inteligências artificiais ou reverterão o tempo reabilitando tecnologias xamânicas? Questionam engenheiros e físicos, assim como antropólogos e cosmopolíticos. Este não é um livro, este é um diário, uma coleção de fatos e pensamentos, uma espécie de descrição etnográfica feita desde a fome, com fome, entorpecendo de desejo tudo o que resiste a ela e a sua dor alimentada de vazio e ausência de comida. Muito difícil pensar com fome. Muito difícil desenvolver-se com fome. Cantar com fome, amar com fome, desapegar-se estando com fome. Não faz nenhum sentido que uma pessoa de 34 anos, nascida onde reside a maior reserva de água doce do mundo, avizinhada de uma das maiores costas ladeando o país, não saiba nadar. Território em contato com o meu corpo e possui dispositivos de conhecimento que a fome atrofiou, porque conheci o mar já com alta idade, mas o desejo foi tão enorme que achou ondas de luz opaca no fundo de uma densa lama e respirou junto dos caranguejos no mangue. Tornei-me caranguejo antes de conhecer o mar. Tornei-me caranguejo antes de conhecer o mar. No livro Nota sobre a Fome, quando ela fala dos caranguejos, eu acho que ela também está enaltecendo lá o nosso Josué de Castro, maravilhoso. E é isso. Muito obrigado, gente. Gratidão, Binho. Obrigado, Luciana. Obrigado, família. Obrigado, meninas. É isso aí, Marquinhos. Literatura comparada, hein? A poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre nada, eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso, para mim, não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. Manuel de Barros, em homenagem a vocês quatro, que são lindos e lindas, que fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho digno, um trabalho tão relevante. Contem comigo, contem com a Cacimba, contem com... E encontrem os pares aí, para levar vocês muito, mas muito longe nessa missão maravilhosa que vocês têm. Eu agradeço demais a presença de vocês todos. Foi mágico, a noite foi mágica, me senti aqui lá no Sarau do Binho. Obrigada mesmo, Binho. Você termina aí com suas palavras e a gente... Obrigado você, Luciana. Obrigado pelo convite, sempre bom, né? A gente está na casa, né? De pessoas que a gente não conhecia e ficou conhecendo agora. Então, muito obrigado pelo convite, a Cacimba. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Zá. Obrigado, Tati. E eu vou relembrar, então, já que o Manuel Guimarães ficou aí na noite, eu vou lembrar o Manuel de Barros, que me inspirou muito. Em 2003, eu fui conhecer o Manuel de Barros. Eu fiz uma viagem para conhecer ele, foi uma epopeia. Eu fui de caminhão, tentei carona, eu sei que eu cheguei lá, de caminhão, né? E aí eu fui e passei o dia com esse poeta maravilhoso, que me inspirou muito. E no meio do caminho, o Paco, eu gosto de falar o Paco, para nunca esquecer o nome desse motorista que me levou lá, e o que me trouxe foi o Vitor. O Paco, ele me deixou, e
Ele falou, ó, não vou poder entrar com o caminhão na cidade, mas daqui a 1 quilômetro, mais ou menos, tem um ponto de ônibus e tal. E eu passei e vi umas formiguinhas, né? Pequenas, assim, tal, diante do meu tamanho, né? Eu fiquei impressionado com aquilo. E eu estava tão impregnado de Manuel de Barros, né? E eu chegava falando as poesias e falava de fulano, dos personagens, de tudo. E ele falou, mas rapaz, você está falando até do seu França. Eu lembro que ele falou, você está falando até do França, olha aqui, Estela, chamou a mulher dele, está falando aqui do França. E eu sei que ele me mandou, me mostrou o filho dele, né, para conhecer o Bernardo da Mata. Dizem que é o alter ego, né, do Manuel, essa pessoa que chegou um dia na fazenda lá do tio dele para amansar a tia, que ninguém tomava conta dela, mas diz que o Bernardo chegou com toda a simplicidade dele, inocência, né? Diz que os passarinhos vinham e sentavam nele, de tanta inocência que ele tinha. E aí ele me levou, o filho dele me levou para conhecer o Bernardo, né? Então, para mim, foi um dia muito importante na minha vida, esse dia que eu passei junto desse poeta que eu amo tanto, né? Que eu gosto muito. E aí eu vou dizer o poema que eu fiz quando eu voltei. Que a Zá até falou da meia-noite, né? Eu lembrei. O poema se chama Voltando de Manuel de Barros. Até onde eu quero ir com minha incompletude? Até a meia-noite de um rio? Até quando um homem aguenta de não morrer? Em mim, o silêncio faz a festa. Sou cheio de dentros. Sou tão de misericórdia quanto de petição. E de eu ser assim tão ermo, me destaco da paisagem. E dá gosto de haver se estado gente um dia. E dá gosto de haver se estado gente um dia. Você podia ser um caranguejo, como o Marquinhos falou. Quanto mais para dentro o demônio me combina, mais me amplia para Deus. Sei que a ninguém pode acontecer isso, mas eu chovo no meu ser. Manuel de Barros, viva Manuel de Barros. Que lindeza! Que lindeza! Viva o Sarau do Binho! Viva a cultura brasileira! Viva a literatura! Viva a arte! Isso aí, Luciana! Viva! Viva a Cacimba! Viva a Cacimba! Viva todos Viva! nós! Um beijo imenso no coração de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Essa conversa vai ficar salva no Facebook da Cacimba Cultural. Aproveito aqui para agradecer todas as pessoas que participaram: Bianca, Mônica, Paulo Takahashi, Ângelo, Matias, Lucinéia, um bocado de gente, o Clécio, a Gi Flores, quem mais que esteve aqui conosco? A Mônica Bianchi, a Fabiana de Oliveira, a Lindalva, Maria, todos vocês, obrigado. O Marco Mira, muito, muito obrigado. Marco Mira é o Marquinho mesmo. O Marquinhos. Marco Mira Miranda. Para mim é Marquinhos. Para mim é Armando. É Marquinhos com CK. Beijo, gente. Graças, gente. Beijo, Lu. Obrigada. Lá, boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, Zá. Valeu. Carece de ter coragem.